Bom, gente, mais uma vez, boa noite, né? Dia 15/7/2021, às 19h37. Uma coisa que eu gosto muito de prezar é o horário, a pontualidade. Isso não quer dizer que eu não vá falhar com vocês em momento algum, mas eu sou fã do horário cumprido, sobretudo o horário inicial. Às vezes eu dou uma relaxada no final, porque de repente você já fez o que tinha que fazer, você fala, tchau. Mas assim, o horário de início eu acho muito legal. Eu gosto muito de chegar antes dos alunos. Eu gosto e tem essa tradição de chegar à frente até para arrumar as coisas como eu acho interessante arrumar e que os outros venham e sejam bem-vindos. Meu coordenador, Cláudio, está aí, fica à vontade, meu nobre, para verificar, aconselhar, Ô, intervir. O processo aqui está aberto para todos. pronto. Gente, boa noite aí a todos e a todas. Roberlan, seja bem-vindo aí à turma 1. Primeiro contato que você está tendo aí com esses estudantes dessa turma. Alguns ainda não estão participando essa semana, só a partir da próxima semana, que é algo natural, né? Para o início aí de um curso, certo? Certo? Mas desde já, seja muito bem-vindo. A turma é uma turma acolhedora e vai te acolher da melhor forma possível, certo? Já estou aqui. Qualquer coisa, ao final, eu retorno. Fique à vontade. Fique à vontade. Viu? Qualquer coisa, pronto. Qualquer coisa, no final, eu retorno, gente, para a gente conversar um pouco. Viu? Lembrando que amanhã vocês têm aula também de, salvo engano, biologia, não recordo a outra disciplina. Mas, por hoje aí, a última aula é de Roberlan. Certo? Muito obrigado, Roberlan. Qualquer coisa eu retorno posteriormente. Hoje eles não têm mais aula depois de mim? Não, não. Porque veja bem, Tá. quarta, quinta e sexta, eles têm 2 horários apenas. Eu entendi, Aí eu é acho que eu uma vi, hora né? aula para cada Não, é disciplina, porque para mim é entendeu? bom que eu não vou me preocupar, assim, né? Não me preocupar no sentido, eu não vou romper o horário de ninguém se eu precisar uma palavra a mais, a menos, uma questão. Interessante. Aí é bom esse sinalizado. Show de Sim, bola. pronto. E vamos lá, gente boa. Combinado. Muito E tocar obrigado, a viu? ideia. Saúde e paz para tudo, meu patrão. Gente, vamos começar aqui com um texto, acho não, mas não tem achar que não. Acho que a leitura ela é fundamental para a gente. Respeito os que não gostam, não fico aqui tentando catequizar que tem que ler, acho que eu gosto de ler e acho isso para mim, tem um significado importante a leitura de livros, de textos, informações. Busco tentar interpretar as coisas, compreender, separar o que é uma coisa, o que é outra. E gramática sem texto, ela não existe. Isso aí já é ponto batido há algumas décadas. Freud diria assim: existem momentos na vida da gente em que as palavras perdem o sentido ou parecem inúteis e por mais que a gente pense numa forma de empregá-las, elas parecem não servir. Então a gente não diz, apenas sente. Aqui Freud acaba matando a gramática, né? Que diz que tem palavra que não serve. Mas eu quero perguntar a vocês, a partir dessa leitura aqui de Freud, quando é que vocês começaram a aprender a gramática? Vocês sabem gramáticas? Gostam da disciplina? Não gostam? O que é que vocês têm de impressão da disciplina? Vamos conversar, porque esse nosso primeiro encontro hoje, semana que vem, a gente precisa colocar algumas coisas assim, sabe? Alguns pontos nos is, como diz o pessoal de redação, e também a gente precisa criar aqui alguns combinados, porque nenhuma uma relação sem combinado não é relação. E uma palavra importante que a gente tem que ter em mente, vocês, sobretudo, que são concurseiros aí, e enenzeiros, é a preposição até. É até entender, é até aprender, é até ser aprovado. Não existe outro termo que o concurseiro vá ter de maior valor que na palavra até. Até na ideia de limite, de esforço e de finalidade. Mas vocês, me falem um pouquinho, pode ser o chat, fone, vontade. Aprenderam gramática quando? Gostam de gramática, não gostam, sabem, não sabem? Para que eu possa entender o perfil de vocês e trabalhar, que se tem que trabalhar para ser aprovado no Enem, mas de acordo com o molde da turma, né? Aguardando algumas falas, de repente. Eu tô mais ou menos, né? Porque com esse ensino remoto fica mais complicado aprender. Contextualizou. Com o ensino remoto ficou mais complicado praticamente tudo, né? Obviamente a gramática também não vai ficar isenta da complicação, sim. Assim, né? A gente começa a ter contato com a gramática na alfabetização, que é quando a gente começa a ler, a escrever. Porém, eu observo que na escola não pega muito o nosso pé em relação à escrita. Você notou que a escola o quê? Em relação à escrita, eu...
E na escrita tem algumas palavras mesmo que a gente não tem muita ideia, aí acaba esquecendo. Ok, já absorvi a sua Sabe a fala. pronúncia, mas às vezes não sabe a forma de escrever. Sim, sim, até porque a língua escrita e falada são diferentes. E muitos povos nossos também é assim, né? Que mais? Gramática, você sabe, não sabe, gosta, não gosta. Eu sempre respeito quem não gosta, porque para mim não vai interferir a minha caminhada, né? Obviamente, se você disser que não gosta, eu vou, pronto, já catalogo que não gosta, e para mim é um direito seu, como quem gosta de É chupar porque, limão. realmente, se a gente for observar a gramática mais trabalhada, na questão da alfabetização mesmo, que é a junção de algumas palavras, tipo, encontro de consoante, essas coisas. Aham, aquela parte de sílaba, tônica, átona, acentuação gráfica, são os chamados rudimentos da língua, o básico para você poder realmente construir um prédio maior e melhor. Vamos seguir nossa conversa aqui, né? Espero que vocês não tenham tanta pressa de sair, porque a gente tem um material a vencer, mas muito mais do que vencer o material é compreender. Tem uma palavrinha que eu quero colocar aqui no chat, é uma palavrinha simples, é um verbo, na verdade, mas que também é uma forma de pensar o nosso estudo, é ande. E para falar sobre o ande, eu preciso perguntar a vocês uma coisa. Vocês já visitaram lá o Classroom da gente e viram os materiais que eu postei? Sim. Já deram uma olhadinha? Tem esse slide, tem apostilas, tem vídeos também, tem algo assim já nesse encaminhamento. Porque, assim, meu combinado com vocês vai ser, normalmente, o material vai estar lá antes da aula. É muito comum. É raro eu postar no mesmo dia. Foi na turma 1, professor? 1 e 2, na verdade, porque a gente posta nos dois, né? Então, mas já olhou lá? Sim, tá aqui. Eu vi. Isso. Achei. Então, assim, é comum eu postar dias antes. Por que eu faço isso? Primeiro, assim, eu preciso que isso aconteça, porque se você lê um pouquinho antes, mas é um pouquinho mesmo, você não sabe assim, Roberlan vai tratar sobre panorama da língua, níveis da linguagem, tipo de gramática. Saber isso já te traz muita informação, porque você já vem para aqui com a predisposição, ou com o rancor, com a chatice, ou com o que é que seja, com algum trauma, não importa. Mas você já vem com o que você quiser vir, mas já conectado ao assunto que mais me interessa, é o assunto, e obviamente que vocês recebam isso com bastante entendimento. Cursinho comunitário Cajazeira, top 10. Então, nosso roteiro tá livre, gente, ó. Esse roteiro da semana e da próxima ainda. Então, aqui é matéria para vocês terem um fundamento. Eu quero que vocês tirem um print dessa tela. Tira um print dessa tela e guardem no seu celular isso aqui, ó. Tira um print aí. Porque um eixo, obviamente, é uma coisa importante, né? Um eixo é como se fosse um fundamento. O eixo é a base. Então, assim, quando se pensa em língua portuguesa, nós temos esses 4 eixos aí. O primeiro eixo é a oralidade. E não é por acaso que está no começo, não, porque a gente começou a usar a língua falando. Claro que você ouviu, e isso despertou na sua mente o código linguístico da sua nação, da sua pátria, e depois você começou a falar, claro que de acordo com amadurecimento biológico, psicológico também. A leitura é algo que a gente já faz espontaneamente, e obviamente o cursinho ele dá uma sistematizada, a escola também, mas a leitura é espontânea inicialmente. Produção textual, que muita gente gosta de chamar ainda de redação, que é o nome que ficou aí, mas é um nome que a gente, na área de linguagem, acha assim meio que limitado, ele limita uma coisa só. Produção textual é uma coisa mais rica, mais intensa, mais fluida, mais complexa. Análise linguística, que é a minha aula, que é a gramática, e semiótica, que é o significado, a interpretação também, né? Semiótica vem de sêmen, de fonia, de significado, de interpretação também. Bom, antigamente, a palavra antigamente, é interessante que antigamente não tem um tempo definido, né? O antigamente para mim pode não ser o antigamente para vocês, e por aí vai. Mas, apesar de estarmos no mesmo momento histórico, nós somos diferentes. As nossas referências de história é diferente. O antigamente para mim pode ser 10 anos, 30 anos, para vocês 5 anos. Antigamente se ouvia isso, pode dizer que há 2 semanas, há 3 meses, há 4 anos, não sabe. Antigamente não tem uma data.
Mas pense bem aí, meninas, né? Que já que ali são moças. Na praia, vocês assim. E aí? Cola hoje? Fica legal? Vai rolar praia assim? Olá, tudo bem? Será que vai dar praia com esse estilo aí? Com esse modelito? Não. Não dá não, né? Olha, tá vendo? Esses trajes aí são antigos, certamente deve ter uns 40 anos ou mais essa pegada aí. Por Eu isso que tô fala assim, antigamente mesmo. esse é olha, antigamente mesmo, agora mesmo. É interessante que essa palavra mesmo, viu, Sara, né? Ela é interessante que hoje em dia ela tem sido usada para justamente marcar o presente agora. Porque, por exemplo, quando eu falo agora, só pode ser agora. Mas se você observar, quando você posta uma mensagem no seu status, aparece como que alguém visualizou agora mesmo, não é assim? Já viram ou não? Nunca observaram isso? Já. Verdade, já percebi isso também. E é um reforço utilizado, é desnecessário. Não é? Se eu falo agora, só pode ser agora, não tem outro, não existe outro agora. Mas a tecnologia, ela vai influenciando na gramática, assim como outras forças também. E eu uso é igual aquelas expressões assim, ao vivo agora. Já viram no YouTube? Ao vivo agora. Nossa, se é ao vivo só pode ser agora, só que não é bem assim que o YouTube pensa. Porque algumas gravações foram feitas ao vivo e o nome ao vivo fica. Então, quando você registra ao vivo agora, você dá ao leitor a clareza de que realmente a transmissão é naquele momento, efetivada naquele momento. Então, assim, a partir da sua fala do agora aí. Então, isso prova que a gramática mudou muito, ela vai mudando com o tempo. Então, antigamente, a aula de gramática vencia com isso aí, ó. Gramática, redação, literatura, era a língua portuguesa. E aqueles eixos ali que a gente não vai precisar descrever agora. Só que, bom, essa imagem tem a ver com que disciplina? Ou quais disciplinas? Que disciplina será que teria mais contexto essa imagem aí? Geografia, professor. Geografia? Só geografia? Eu acho que é ciências também. Física, né? Física teria muito a ver, né? Aí você pode perguntar assim, mas esse cara trouxe um negócio, uma imagem de física e geografia, por quê? Olha só o contexto que eu estou falando para vocês aqui, do antigamente, que a disciplina da língua portuguesa se pautava nisso aqui. Hoje, nós temos uma outra visão, até a visão do universo mudou. Você pensa aí na Idade Média, né? Você observava, ou se diz que se acreditava que a Terra era o centro do universo, não era assim que se falava? Isso. A perspectiva mudou com a ciência, com a física, digamos assim, moderna, ou atual. O universo está em movimento e a Terra não é o centro. Para nós aqui é o Sol que é o centro. Mas até agora eu acho que ainda se fala assim. E se a perspectiva de universo mudou, quanto mais a perspectiva de estudar gramática, que é, ó, olha como está ali, ó. Agora você está aqui. Você não é mais o centro, não, você está ali, ó, deslocado. Bom, então a gramática, como antes, já não tem mais tanto repertório. Olha só como o nome da disciplina é agora. Não é disciplina, perdão, é a área do conhecimento. Olha só a diferença, não é uma disciplina. São disciplinas, aí tem educação física, tem educação artística, tem inglês, tem espanhol, tem redação, tem gramática, literatura. Olha quanta coisa. Linguagens, códigos e suas tecnologias. A gramática está aí. Por isso, às vezes, alguns alunos falam assim, não sei que essa aula é de que mesmo? É porque realmente não é mais aquela perspectiva, não é aquele ponto de vista de antes, que você tinha aula de gramática só para estudar regência, acentuação, pontuação. Aí vai dizer assim, mas naquele tempo era melhor. Mas era aquele tempo. Não tem como a gente trabalhar a gramática como naquele tempo, porque é outra perspectiva, é outra cobrança, é outro ponto de vista sobre ela. Da década de 90 para cá, o conceito de língua mudou. A gente vai ver nesse instante aqui um ponto interessante. 19 horas
52 minutos. Gente, nessa tela a gente vai se deter um pouquinho mais, tá bom? A gente está na quinta tela, a gente pode chegar até a 10ª, até a 8ª, não sei. As outras a gente vai deixando para o próximo encontro, mas, por favor, para o próximo encontro, ande. Sabe o que é ande? Antes da aula, na aula, estão aqui, e depois. Disse um camarada, eu acho que o nome dele é Pierre, ou Pierre, não sei. Aula dada, aula revisada, hoje. Já que vocês têm o último encontro comigo, né, do cursinho hoje, é comigo, 8h30, claro que vocês têm outros compromissos, provavelmente, família, tal. Mas tira um tempo hoje para revisar as 2 aulas que tiveram. A primeira horário foi o quê? História, não fez? Segundo horário agora, gramática. Poxa, pelo menos sabe uma leitura, uma anotação que seja, uma relação, até para sua mente voltar a estudar. Se tiver alguém aí que está um tempão sem estudar, precisa muito dessa reconquista de criar, e isso é para todo mundo. Eu mesmo estou fazendo uma pós-graduação AD e estou ainda, não estou mais capengando, mas eu estou, sabe, reaprendendo a estudar, porque no processo digital é diferente. Alguém disse aí, é diferente realmente. Mas é o que a gente tem, faremos o melhor com o que a gente tem, segundo Cortella. Gente, perspectiva nova a partir desse esquema. Essa letra é minha, eu rabisquei e deixei aí para eu trabalhar com as turmas. Bom, antes você pensava tudo a partir da própria língua, mas hoje a gente pensa a partir da sociedade. Então, é uma mudança assim de 360 graus. Se você pensar a gramática só a partir dela, provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum. Porque ela não é o começo das coisas. Ela não é o fim das coisas. A gramática está no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, né? Então ela é a pedra. Mas antes dela, a sociedade. Você não vai pensar nada, nenhum contexto, nenhum conteúdo do Enem fora da sociedade. É óbvio dizer isso, né? Mas às vezes o óbvio é o que falta nas questões. Enem significa é necessário entender o mundo. Eu gosto desse significado. Nem. E eu gosto de riscar também, viu, gente? Quem estuda anotando acaba se concentrando melhor, acaba não cochilando, organiza já suas ideias. Quando depois da aula for revisar, ó, sua anotação já lá toda esquematizadazinha, quase não sai, embolou a língua. Fica muito melhor para você, colorido, como alguns gostam. Organize-se. A língua veio da sociedade em que ponto? Vamos pensar aqui no Brasil. Vamos pensar aqui na América do Sul. Gente, quantos países na América do Sul falam oficialmente a língua portuguesa? E aí? Quantos países falam oficialmente a língua portuguesa? Países na América do Sul. Chuta aí. Chute. Hã? Só o Brasil. Mas aí, por que motivo? Qual o motivo do Brasil ser o único a falar língua portuguesa? Outros falam espanhol, francês e tem até inglês, francês. E por que só o Brasil fala língua portuguesa? Também queria saber. Também queria saber. Quem colonizou o Brasil? Os portugueses. Não, os portugueses. Mas E eles falam qual idioma? Em português. português, só que não é o português mesmo que nós, né? Não, e não tem como ser, e não vai ser nunca, porque você, se tu tiver irmão, irmã, morar com outras pessoas, certamente mora, se não mora, convive com pessoas, outras, você com certeza não fala igual a ninguém, você não escreve igual a ninguém, porque cada grupo, cada pessoa, cada ente tem a sua identidade linguística, da idiosincrasia de cada um até o idioma de uma nação. Então, uma língua nasce de uma sociedade. E a língua, aí a gente vai ver isso com mais detalhes, a gente tem vários outros conceitos sobre língua, ela produz texto. E aí uma coisa que vocês têm que entender, quem já fez Enem, eu quero perguntar, o Enem cobra interpretação textual, cobra texto, sim ou não?
Para quem fez. Cobra ou não cobra? Com certeza. Não sei. Cobra. Cobra e muito. Muito, Cobra e é o que muito. mais cobra. É o que mais cobra. Parece cobra, né? É verdade. Uma cobra de verdade. Eu acho o trocadilho uma coisa inteligente, sabia? Quando eu consigo fazer um trocadilho, eu me sinto bem. Eu falo, puxa, eu consegui fazer esse trocadilho. Yeah! Às vezes não tem sentido nenhum, mas às vezes faz só para preencher o momento, né? É um trocadilho legal. Mas uma coisa interessante, mas por que será que o Enem cobra tanto texto? Não é por uma opção apenas. É porque desde 98 para cá, falo 98, mas pode estar errado na data, a concepção de estudar gramática foi mudada. Antes se pensava em estudar gramática a partir da palavra. Como assim? O adjetivo, o advérbio, o pronome. Não é que isso não existe mais, mas o foco mudou. É como a questão do universo. Olha, até aqui a Terra é o centro. Se pensava isso, e eu não sei porquê, aí vocês vão ver com história como é que aconteceu essa efervescência de mudança, mudou. Não é a Terra que é o centro mais. E se pensava que a igreja era o centro da Terra. Então, assim, são várias convenções que vão mudando. O centro agora é o Sol. E o centro da Terra, uma economia, política, bom, é discussão entre geografia, filosofia, por aí vai. Mas no nosso caso aqui, antes era a palavra, agora é o texto. E aí, filho, você pode concordar, pode discordar, pode estribuchar, mas concurso público, vestibular, normalmente preza pelo texto. Claro que quem faz concurso público, tipo Fundação Carlos Chagas, Sebrasp, vai ver que a gramática está lá. Mas ainda vai notar também que a gramática está lá, baseada numa leitura, numa interpretação. Então, assim, cada lugar é um lugar. Bom, tudo bem, gente, sobre texto? Tudo bem. Aí, depois ali de texto, tem a palavra função. Bom, como assim função? Gente, tudo tem que ter finalidade na vida. Não tem, não, a gente não vai. Vocês não estão aqui por nada. Estão aqui a partir de uma finalidade, de um propósito. Então, vocês têm uma função, vocês querem isso para chegar a algum lugar. O texto é assim também. Receita de bolo tem finalidade. Bula tem finalidade. Redação dissertativa argumentativa tem uma finalidade. Recado tem finalidade. Gente, o chat aqui, por exemplo, ele é uma produção textual. Se alguém não sabe ou não acha que tem que rever radicalmente o conceito, senão você vai perder muitas reflexões. O chat é uma produção textual. Agora, qual é a finalidade do chat? Me diz aí. Para que serve o chat? Qual a função do chat? No caso aqui, o chat, pensando no Meet, nessa interação de aula online. Tudo tem que ser muito rodeado de informações, senão a gente se perde. Para que serve? Nunca pensaram? Para se comunicar, professor. Para assistir aula, mas tá mais mudando agora. Ok. Perfeitas respostas. Mas aí eu tenho que apertar, né? Se não apertar, não sai um caldo melhor. Para se comunicar, mas assim, essa estrutura do chat é igual a receita de bolo? Estrutura, vocabulário, quantidade de palavras, é igual. A estrutura do chat é igual a um documento, tipo uma petição, é igual. Porque a petição também é para comunicar. Uma receita também é para comunicar. E o chat comunica da mesma maneira ou não? Sim, mas cada um com sua forma diferente, né? Pronto. E é isso que vocês têm que prezar na hora de você refletir. Passou um barulho e incomodar. Então, é isso que vocês têm que ter em mente na hora de pensar texto no Enem. Eu tenho que pensar o texto de acordo com como ele funciona, como ele é estruturado, qual conteúdo tem. A gente vai tratar sobre isso mais à frente. O receptor, o leitor, ele é muito fundamental, mas a visão sobre o leitor também mudou. Aí eu preciso falar de uma coisa que talvez alguns não gostem, eu acho que não seja tão importante, mas me desculpe, mas preciso falar. É mais prático falar assim. Alguém aqui assiste novela? Sim. Eu, às vezes. Já dá Às 7, vezes. 8 Eu horas, assim. professor. Alguém é noveleiro ou noveleira?
Eu sou. Tipo assim, perde um compromisso para assistir novela? Eu tive amigos assim. Não tenho que ir porque eu vou assistir novela. Eu falei, rapaz, que Já interessante. perdi, já. Depende do compromisso, né? Ah, tá vendo? Então aí já não é uma noveleira, assim, já tá. Depende. Eu também eu gosto de novelas, aprendi a gostar de novelas, aprendi muita coisa de novela. Mas também essa questão, se tiver um compromisso, uma coisa assim. Que na verdade a novela pra mim não é um compromisso. Se tiver um compromisso, aí eu já me desvinculo, né? Se for um jogo, ainda dou uma ficada olhando assim, vou saindo aos poucos. Mas novela a gente já deixa mais tranquilamente. Bom, o que é que eu falo sobre novela? Vocês já notaram, vocês que assistem novelas, que há um tempo a novela era, tipo assim, estática, ou seja, era produzida, exibida e pronto. E de um tempo para cá, não vou dizer datas, confesso que não sei datas, mas a gente percebe isso, que a depender da audiência, e agora a gente pensa nas redes sociais, nas postagens, algumas personagens sobem na novela, diminui, a novela termina mais cedo, a novela tem mais tempo. Já notaram isso? Com certeza. Isso mostra que o leitor, o receptor, que o telespectador interage muito com a produção do texto que é a novela. Mas isso não é uma coisa tão moderna, não. Se alguém já leu aquele livro Dom Casmurro, já chegou a ler, se não leu, olhou, então ouviu algum comentário, tem aquela eterna dúvida se traiu ou não, que sinceramente para mim, tanto faz. Não me importo com essa dúvida mesmo. Mas respeito quem fica ali preocupado se traiu ou não, sei lá, quero ver traição, não dá para quê? Com a vantagem. Aí eu penso assim, quem leu Dom Casmurro aí? O chat pode ser usado também, a gente fica à vontade. A gente já leu Dom Casmurro, não leu, mas conhece um pouquinho da obra, como é que é? Eu nunca li, não. Se já ouvi falar, agora Já ouvi falar, né? Que tem aquela história de Bentinho, que é um personagem criado por Machado de Assis, que se envolve numa relação amorosa e o vizinho chega próximo à mulher e a gente fica naquela trama se é trair ou não, e o filho se parece com o vizinho. E tudo isso na ótica de quem escreve, e quem escreve né, seria o próprio personagem Bentinho, que é um personagem, se não me engano ali, personagem, narrador onisciente e também personagem da história. Mas aí, literatura cai melhor para isso. Mas o que me interessa é dizer o seguinte, no texto de Machado de Assis, Memórias, Dom Casmurro, várias vezes Machado de Assis fala assim, ó, você leitor, está entendendo? Está percebendo a intenção das personagens e você percebe que Machado de Assis começa a conversar com o leitor. Olha que isso aí já tem uma cara. E imagine agora, se Machado de Assis naquele momento estava preocupado com o leitor, imagine só no mundo que é digital, em que a interação comunicativa é instantânea. Isso quer dizer que a leitura mudou de eixo, mudou de lugar, mudou de perspectiva e mudou também de produtividade. Porque eu produzo mais um texto, menos um texto, de acordo com quem? Com o consumidor. Ó, leitor é consumidor. O livro é feito para ser consumido. E aí tem outras discussões mais. Agora, uma coisa importante é a palavra plataforma ou suporte. Ali a gente coloca como sinônimo, tá bom? Imagine você abrindo um jornal agora. Não sei se vocês já gostam de jornal impresso. Faz tempo que eu não vejo nenhum. Assim, eu vejo pouquíssimos, porque tudo é muito digital hoje, mas eu prefiro ler um livro impresso. Jornal, não importa tanto, mas o livro eu prefiro impresso. Mas se você abre uma seção de jornal, a seção policial, você imagina ler que tipo de reportagem numa seção policial de um jornal, ou impresso ou digital, tanto faz. Crimes, professor. Roubo, morte. Crimes, roubo, morte, sequestro, que seja. Perfeito. Mas se você abre a seção policial e tem lá uma piada, tem lá uma informação de casamento, tem lá... Bom, você vai achar estranho? Sim ou não? Sim. É um pouco estranho. Porque a plataforma
onde está o texto, também é um pouco do texto. Isso, Jasmine, fora de contexto. A plataforma indica uma coisa e o conteúdo é outra, aí falta coesão, falta coerência. Perfeito, perfeito. E gera no leitor, gera no receptor uma expectativa e gera um estranhamento com aquele texto. Gente, essa conversa aqui sobre esse esquema, tá claro para vocês? A melhor conversa está clara para vocês? Que isso aqui são bases que a gente tem que entender para avançar com questões, com conteúdo, digamos assim, né? Regência, crase, pontuação, e aí vai classe de palavras, tem que ter esse baseado aí, como diz a galera. Ficou claro aí, gente, até agora? Pra mim, sim. Sim, professor. Então Sim, segue. professor. Pode falar. Olha o jardim de vocês. Olha o jardim de vocês, da casa de vocês aí. Vamos fazer uma comparação desse jardim aí. E aí tem um texto que fala assim: não espere que alguém te entregue flores, mas plante o seu próprio jardim. Se não me engano, é um menestrel. Vamos fazer uma alusão desse jardim aí com a nossa língua. Por que será que esse jardim a gente pode comparar com a língua portuguesa? Quem sabe aí? Qual seria a relação do jardim com a língua portuguesa? E aí, gente, pô. Esse jardim aí com a língua portuguesa, qual seria a relação? Ô, professor, tipo assim, pelo que eu entendi, aí tem várias cores de rosas e vários modelos também. E a língua portuguesa é o quê? Cada um tem seu jeito de falar, entendeu? É isso aí. Cada um com seu jeito de falar, com seu jeito de escrever, com sua regionalidade, com a sua interioridade, com suas discussões ideológicas, partidárias. E o vocabulário ele vai traçando todos esses contextos aí. Por exemplo, você pega a palavra din-din. Se eu pedir um din-din a vocês, eu estou pedindo o quê? Eu quero um din-din, gente. Eu estou pedindo o quê para vocês? Olha, eu tô afim de um Dinheiro. din-din. Dinheiro. Pois é. Mas em Fortaleza, há alguns anos, eu vi din-din com um significado de Apolo. Pois é. Lá, Apolo não é Apolo, é din-din. Pelo menos na região que eu fui, local que eu fui, o que é isso aqui? Isso aqui é din-din, isso aqui é din-din, é claro, né? Mas era Apolo. A expressão namorido mesmo eu encontrei uma das primeiras vezes na cidade de Poções, há uns 15 anos ou mais. E a linguagem ela vai mudando, 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 mudando. Como a gente viu nesse instante, antigamente se falava assim, hoje se fala diferente e por aí vai. Aí o pessoal fica assim amarrado àquela ideia de, mas no meu tempo era melhor. No seu tempo era seu tempo, não tem como a gente voltar para lá. A língua ela segue o percurso de mudança. Seja você de esquerda, direita, centro-esquerda, católico, protestante, espírita, materialista, a língua ela vai mudar e ponto. E você vai escolher algumas mudanças com certeza. E vai fazer parte delas também. Gente, até agora tudo bem com vocês? Está dando para compreender essa introdução, essa análise aí mais panorâmica, como diz lá na nossa apresentação? Tá tudo ok? Tá sim, professor. Beleza, né? A gente coloca esse prédio aqui, né, que na verdade é um palácio, um museu do Ipiranga, para lembrar o seguinte, a importância da chegada da família real ao Brasil para a constituição da nossa nacionalidade. E nisso aí, um dos pontos fundamentais é a língua portuguesa, porque a língua, o idioma, ele é o bem imaterial mais importante de qualquer cultura. E é tão fundamental a língua, e aí vocês vão aprender muito essa história, vão revisar a história, que os povos dominantes, isso
não é de agora, já faz há muito tempo. Quando chegam em um local, o que eles fazem? Uma das incumbências mais importantes é mexer com o idioma local. Por quê? O idioma faz parte da nossa formação psicológica, psíquica. Por exemplo, quando chegam aqui os portugueses, isso aí, naquelas esferas de 1500, eles observaram os índios, ou nativos, pelo menos vamos chamar assim, e notaram que naquele vocabulário ali observado, não existia termos para a palavra rei, nem divindade, nem fé. Então eles disseram assim: ou esse povo aqui não tem rei, não tem governo e não tem fé. Para você ver o quanto, até que ponto chega você observar uma outra cultura a partir da sua e ignorar que a sua e a do outro têm e podem ser diferentes. Então, assim, a língua é um bem imaterial de alta relevância. E quem quer dominar os outros, primeira coisa que faz, primeira coisa, aspas, mas uma das coisas importantes é saber o que dizer a ela, porque senão essa aula nossa é a aula do combinado. Se a gente não combinar aqui como a gente vai estudar, por exemplo, gente, leia o material antes da aula. Claro que vocês não vão poder ler tudo, vocês têm outras matérias, mas pelo menos assim, ó, a aula de semana que vem tem este material para eu dar uma olhadinha. Tá lá no Classroom de vocês. No meu Telegram, se vocês puderem entrar também, vocês têm muitas redes sociais, mas lá eu posto algumas coisas assim, sabe? Um texto, um vídeo, que lá o Telegram ele é mais fluido. O Classroom ele já é mais assim, centrado, é mais sala de aula, é mais tradicional. O Telegram tem mais fluidez. Eu gosto muito do Telegram, até porque não sobrecarrega os nossos celulares, né? Ah, ok. Agradeço a atenção, a sua fala, viu? Porque a gente percebe aqui a saída, mas a gente lembra desses detalhes também, mas é bom esse retorno seu. Obrigado, viu, Sara, pela fala. Gente, aqui é o símbolo de um dos melhores cursos que existe, que é o curso de letras, que é o que eu fiz, né? E que estou sempre debruçando para refazê-lo. E aí tem os símbolos básicos da educação, que é a corujinha, né? O símbolo de letras está ali em cima, que é a flor de lótus, simboliza justamente essa tríade que nós temos, a gramática, a literatura e a linguística. Então, se alguém for fazer letras, seja bem-vindo ou bem-vinda, como gosto de dizer os discursos mais aflorados. Gente, isso é literatura. E você diz assim, puxa, literatura, e falou de física na estante, não sei o quê, porque realmente a aula de gramática demanda você contextualizar muitas coisas. Vamos falar de regência, vamos falar de pontuação, vamos falar de crase, mas eu não posso falar disso aí sem que vocês pensem a coisa no lugar certo. Apesar de serem assuntos grandiosos que, né, ocupam o pensamento de todo mundo que vai estudar, mas eles se tornaram assuntos dentro de um contexto social, cultural e por aí vai. Tanto é assim que quando você chama alguém de... Alguém já chamou alguém de piriguete? Sim ou não? Olha o silêncio, quer dizer que chamou e não quer repetir que chamou, quer dizer que nunca chamou. E aí? Chamou alguém de piriguete já? Essa piriguete. Já, né? E qual o sentido que você empregou? Foi elogio? Não, professor. Porque para Ivete Sangalo, por exemplo, é elogio. Ela não fala em piriguete como um termo pejorativo, não. Prestar atenção na fala dela, quando ela pronuncia piriguete, ela fala que é gostosona mesmo. Piriguete é essa mulher retada, mesmo, baiana. Então você vê o seguinte, quando a gente... Hã? Não, mas pra gente, pra ator, acho que pra maioria, piriguete não é baiana, não. Não é coisa boa, não. Tá vendo? Mas vai convencer Ivete. Ó que Ivete, né? Praticamente dono da Vivo. Então, assim, mas o que a gente brincou aqui agora é para dizer o seguinte, que uma palavra depende de quê? De contexto. E olha o que eu fiz com vocês, assim, até um pouco intuitivamente. Eu trouxe para vocês uma referência. Claro que não quer que vocês tenham que gostar de Ivete, mas se todos vocês não gostarem, eu acho que mesmo assim ela vai, né, continuar fazendo sucesso. Não vai... Então, quando você diz algo, fala assim, fulano disse... Aí você, peraí, deixa eu repensar, porque fulano falou.
Foi o Papa que disse, foi o pastor que falou, foi o professor quem disse. Então, assim, a linguagem, ela tem muito contexto. Aí essa tela aqui mostra literatura, você não é aula de literatura, não é mesmo não. Porém, não sendo literatura, eu tenho que seguir também um percurso também de histórico, porque a língua, assim como a literatura, vai mudando da Idade Média para a moderna, para a contemporânea, e por aí vai. Obviamente que não vou tratar de escolas literárias, porque vocês têm esse conteúdo, eu nem sou muito chegada às escolas literárias, mas gosto do texto onde quer que ele esteja, em qualquer tempo. Bom, aqui agora eu vou dar um tempo, tomar uma aguinha. São 20 horas, 17 minutos. Gente, até agora, tudo tranquilo com vocês? Em relação à disciplina, gramática? Tá sendo o que vocês esperavam, mais, menos? Pode conversar, porque a gente aqui vai ajustando as coisas de acordo com o cliente. O primeiro dia de aula, para mim, não tá bom demais. Quando fala para vocês que vocês vão estudar gramática para o Enem, vocês esperam esse tipo de diálogo ou esperam outro tipo de discurso? Eu gosto muito de conversar com os alunos, porque o professor sabe o que vai fazer, mas só sabe fazer melhor quando faz com o aluno, né? Porque senão... Para mim, aquele assunto pesado, tem que pegar pesado, senão já era. Em redação, eu nunca fui boa, né? Quando eu chegava no Enem para poder fazer, era um medo, menino, um medo. E dessa última vez eu me surpreendi com minha nota do Enem, da redação, porque foi uma coisa assim, vão, que eu coloquei lá aleatória. E fui super bem, viu? Fiquei até besta. Sabe o que isso prova? Quer dizer, pode ter outras especulações, mas não vou querer fazer, não tentar pensar, não. Mas assim, é porque nossa mente realmente está conhecendo as coisas. A gente não tem consciência, falo do meu ponto de vista, a gente não tem consciência de tudo que a gente sabe, não. Eu não sei quem está falando comigo, não, porque eu não estou aqui vendo. Larissa. Viu, Larissa? A gente não tem consciência do tanto que a gente sabe. A gente não tem consciência. Pare para pensar nisso, isso é uma verdade. Você, Sara, Juliana, Patrícia, Carol, Jamine, Ratiele e outros mais que possam estar aí, que eu não estou vendo todo mundo, ninguém aqui tem consciência de tudo que sabe. E às vezes por questões culturais, emocionais e outras coisas mais, ignora que nós sabemos muito já. Independentemente de informação, a gente já sabe muito. E aí, uma hora dessa, como você falou, vixe, esse resultado, é óbvio que bom que foi esse espanto, né? Se você pensasse, não, eu vou brocar, e aí brocasse, seria, né, complicado. Então, assim, a gente não tem consciência do tanto que a gente já sabe. A gente vai sabendo, acumulando, a gente não pega um disquetezinho para cada conhecimento. Disquete é tão antigo, né? Disquete nem serve mais hoje. Quer dizer, eu acho que não, né? Mas... Bom, a gente está quase encerrando o nosso tempo com vocês. Essa aqui praticamente é a última de hoje. E espero que vocês tenham acesso ao material, já tenham lá no Classroom e deem uma olhadinha até o próximo encontro, semana que vem, ou outro que a gente consiga elaborar com a coordenação, que eu gosto de alguns encontros extras para poder, sabe, dar um up. E a gente marca um geral com as duas turmas. Quando tiver uma lacuna de vocês, eu vejo uma lacuna minha cá, a gente agrega. Vocês acham que esses dois textos são do mesmo idioma? Vocês acham que esses dois textos dizem as mesmas coisas? Essas duas perguntas são suficientes para a gente finalizar hoje o nosso encontro e deixar vocês pensando para o próximo. Do mesmo idioma? Não, mas parece que as palavras são mesmas. Uma resposta interessante, alguém falou, não é o mesmo idioma. Alguém disse isso aí. E eu ouvi. Não é o mesmo idioma, não. Não é o mesmo idioma, não, né? Interessante. A seguir, um trecho de uma cantiga de amor, de João Garcia de Guilhade. A boa dona, porque eu trovava, e que não dava mulher bem por mim, peros ela de mim rem não pagava, sofrendo coita sempre a servir, e ora já por ela sandeci, e dá por mim bem quanta chante dava.
Gente, essa primeira leitura aí, português. Um português de mais ou menos 700 anos atrás. Português, sim. Não o nosso português, o Brasil não tem essa idade, não precisa nem lembrar vocês. Já o texto à direita é um português mais próximo, mas não tão próximo assim, que tem assim, ó. A boa dona por quem eu trovava. Trovava, hoje seria queixava, cantava, chavecava, sabe? Perigueteava. E que não dava nada por mim. Ó, já vi que o cara aí tá dando mole, né? Tá gostando de alguém que não gosta dela. Vi que sofrência é literatura antiga. Embora ela não gostasse nada de mim, com sofrimento sempre a servir. Ou seja, a mulher dando trabalho ao cara e o cara ali, ó, no pé, no pé, no pé, no pé. E agora já por ela enlouqueci. Tá ferrado. E dá por mim tanto quanto antes dava. Ou seja, nada. Vemos aqui que a sofrência é uma criação da humanidade de, ó, séculos. Só foi apenas sendo repaginada, reconstruídas, até chegar, né, nos Pablos da vida. Gente, a nossa fala de hoje aqui até onde a gente pôde contemplar, a gente fez essa visão geral. Este slide, esses materiais continuam para o próximo encontro, porque realmente é feito para 2 encontros ou 3, pelo menos, depende muito da evolutiva. E aí eu quero abrir para dúvidas, falas, perguntas. Na verdade, essa ideia de ficar aberto para dúvidas fica sempre constante, na verdade. E aí, alguma dúvida, alguma coisa, algo que não ficou claro e queira retomar? Não, para mim não, para mim ficou bastante claro. Tudo tranquilo, então, né? Então, quem puder aí, tiver depois um tempinho, se inscrever no nosso canal Gramática Nova, a gente agradece. É um canal, mais uma vez eu digo, caseiro, ele é simples, é somente para a gente grava essas aulas e deixa lá para revisão, porque, como disse, né, aula dada, revisada hoje. Então, se você puder revisar com o próprio material, acho que ajuda também vocês, mas vocês fiquem à vontade. Tá bom, gente boa? Saúde e paz para vocês, 20 horas, Tá bom. 24 minutos, do dia 15 de 7 de 2021, turma aí fantástica, ok? Um abração para vocês. Valeu. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Idem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.